Bem-vindas e bem-vindos todas e todos a essa reunião do PNBE. Recebemos hoje com muito prazer a Flávia Pellegrino, que é diretora executiva do Pacto pela Democracia. Flávia Pellegrino vai nos falar sobre um tema absolutamente relevante e que muito preocupa os membros do PNBE e o nosso país: democracia e eleições 2026, riscos e caminhos. Importante lembrar que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade de empresários cidadãos com 38, 39, né, Ana? 39 anos de existência. O PNBE é uma entidade não corporativa, apartidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. Convidamos todos aqui para se juntarem a nós no próximo dia 20, um almoço em São Paulo com a ministra Maria Silva, com o tema que tem tudo a ver com o de hoje, o panorama político atual. A gente tem, além disso, outros eventos que são ah, o Congresso de Direito e Democracia na Universidade Católica, na PUC, 5 e 6 de maio, né, Luiz? E dia 13 de maio, na FECAP, um encontro Empresas e Democracia. Tudo gira, né, Flávio, em torno de democracia. Ah, Para saber mais sobre o PNBE, acesse www.pnbe.org.br e siga o PNBE nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Instruções de bordo, rapidinhas. Lembramos que esse encontro está sendo gravado. Temos como meta combinada terminar às 19h30, com 1h30 de reunião. Mantenha os seus microfones, sempre que possível, em mudo. Ah, Teremos uma fala inicial da Flávia, depois teremos perguntas e respostas que devem ser feitas pelo chat. A gente vai ver se tiver muita gente, a gente mantém pelo chat. Se tiver menos gente, a gente faz direto. Pedimos que sejam o mais objetivos possíveis, tá? E a nossa respondente que também seja relativamente objetiva, se possível. E a gente vai seguir com o Luiz Meyer, que é o segundo coordenador geral, dando boas-vindas a Flávia Pellegrino, aqui no PNBE, no evento. Bom, boas-vindas, Flávia. Olá a todas e todos. A Flávia Pellegrino é formada em jornalismo pela PUC São Paulo, mestre em ciência política pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina da Sorbonne Nouvelle. Ao longo da última década, construiu e coordenou redes dentro da sociedade civil brasileira voltadas à defesa da democracia e dos direitos humanos. Atualmente, é diretora executiva do Pacto pela Democracia, coalizão apartidária e ideologicamente plural que reúne mais de 200 organizações sociais para defender e aprimorar a construção democrática no Brasil. Internacionalmente, tem participado de diversas iniciativas que buscam fortalecer a cooperação transnacional para a promoção da democracia e o combate ao autoritarismo, como fellowships da Universidade de Stanford, Catherine Foundation e CASEB nos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, Flávia, a palavra é sua. Bom, muito obrigada. Boa noite a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada demais pelo convite, Fábio, Luiz, Ana, PNBE, que, né, também membro do Pacto pela Democracia e é muito, né, muito relevante, muito valiosa a nossa parceria e que ela se estreite cada vez mais ao longo do tempo, porque os tempos são de grandes desafios, né? Importante a gente estar juntos em tantos espaços, né, quanto forem possíveis. Mas eu vou, assim, acho que né, nesse papo, né, com o tema que a gente tem hoje, primeiramente, né, a gente falou um pouco, né, vou começar muito brevemente, né, falando um pouquinho do pacto, para que todo mundo saiba de qual perspectiva, né, eu estou trazendo as minhas reflexões e contribuições. O pacto é essa coalizão, né, da sociedade civil brasileira que reúne hoje mais de 200 organizações da sociedade civil e que tem trabalhado desde do comecinho de 2018 e na verdade remonta a 2016
com o objetivo, claro, a gente foi se adaptando às loucuras do contexto político brasileiro, mas que hoje é uma coalizão que busca trabalhar para defender o Estado Democrático de Direito no Brasil, conter as ameaças autoritárias e também revitalizar o ambiente democrático no Brasil, né? Pensando não apenas as instituições, mas também a convivência democrática em sociedade. E a gente, acho que uma das características mais interessantes e particulares do pacto é justamente o fato da gente reunir nessa coalizão organizações que são muito diversas, né? São diversas nas suas agendas de atuação, nas suas estratégias de ação e também nas suas visões e identidades políticas, né, entendendo que, a despeito das divergências, esses atores na sociedade civil decidiram e toparam se unir para defender as bases da nossa construção político-democrática no país, e isso vem acontecendo ao longo dos últimos 8 anos. Tem sido um momento muito desafiador. E por aí, eu acho que, né, um pouco desse contexto do que é o pacto, eu acho que eu já, né, começo aqui falando sobre o atual cenário democrático no país. Acho que é importante começar compartilhando que no pacto a gente entende, na verdade, a gente não entende o momento atual como um momento de normalidade democrática, né? Isso porque houve uma tentativa de golpe de Estado há pouco mais de 3 anos, né? Com o envolvimento, mais uma vez, dos militares e de um grupo político que segue muito presente e muito articulado em diversos espaços de poder, né? E principalmente um grupo político que também vem sendo visto por parte muito significativa da população brasileira, quase metade dela, né, na verdade, como né, como forças e um projeto político legítimo dentro do jogo democrático, né? Uma pesquisa bem recente, né? Bem, acho que eu até tive acesso a ela entre ontem e hoje, se eu não me engano, que foi realizada, se não me falha a memória, pelo Canal Meio e pela Ideia Big Data, deu conta de que, por exemplo, 54% dos brasileiros não acreditam que Jair Bolsonaro tenha planejado um golpe de Estado, por exemplo. E isso é bastante assustador, né? As provas estão aí, mais do que abundantes e cabais, né, sobre a trama golpista entre 2022 e janeiro de 2023. E a gente vive um momento em que verdade, os fatos sobre a democracia, por mais concretos que sejam, estão em disputa, né? E muito também em razão de um contexto de fortíssima polarização, e especialmente de um extremismo antidemocrático que, de fato, se consolidaram no país. Né? E por isso, e eu acho que isso é muito preocupante, é muito perigoso para a democracia. E é por isso, né, dentro dessa consolidação de uma disposição antidemocrática, com legitimidade, com apoio, e com representatividade, nos poderes, que a gente entende que a gente não pode falar de estabilidade ou de normalidade democrática diante de tudo que a gente tem vivido, né, nos últimos anos e ainda no presente, apesar da gente ter hoje um governo do campo democrático, né? Mas isso posto. Eu diria que a gente está num momento que é também marcado por grandes paradoxos, né, quando a gente fala de democracia. Então, por um lado, as instituições democráticas brasileiras resistiram, né, e não apenas foram capazes de conter a tentativa de ruptura democrática, como também levaram a cabo, né, o julgamento e a condenação dos envolvidos na tentativa de golpe. E isso é sinal de força, né, da nossa democracia, e não à toa o Brasil vem sendo também bastante reconhecido internacionalmente pela sua capacidade de responsabilizar aqueles né, que tentaram atentar contra a democracia, e condenar não apenas o Bolsonaro, mas e os representantes, né, de alto escalão do seu governo que tiveram diretamente envolvidos na tentativa de golpe, mas também condenando os militares que se dispuseram a romper com o Estado Democrático de Direito mais uma vez, né? A gente sabe que esse é um movimento histórico no país, né, com tantas tentativas de ruptura democráticas, algumas bem-sucedidas, outras não. Mas o fato, né, o julgamento e a condenação, a responsabilização desses atores é um fato inédito, né? É histórico
e ele precisa ser reconhecido, celebrado e lembrado, porque historicamente é algo muito fundamental para um país e uma sociedade que se pretenda, se proponha um amadurecimento da sua própria democracia, do seu próprio processo de construção democrática. Agora, por outro lado, e paradoxalmente, né, como eu falei no início, a gente também está vivendo um contexto em que as fragilidades da nossa democracia também estão muito evidentes, né? Primeiramente, e aí enfim, dá para falar de muitos aspectos, né? Mas primeiramente basta olhar, por exemplo, para o próprio resultado das eleições de 2022, né? Naquela ocasião, mais da metade da população brasileira escolheu mais uma vez o projeto autocrático de poder, né? Então, né, apesar de tudo que a gente viveu, mais uma vez essa escolha foi feita por parte muito significativa, quase metade da população. A gente pode olhar para a própria composição do Congresso Nacional, né, que é uma composição absolutamente adversa para a nossa construção democrática, e não, aí eu vou falar um pouco mais adiante, mas não só a sua composição, né, mas o seu modus operandi, né, a forma como o rito legislativo e o processo legislativo se dá cada vez mais sem aberturas, sem transparência, ocorrendo meio, né, de forma a, a driblar, né, os espaços, os ritos de participação social, o debate público, né? Então, e como a gente também ao longo dos anos vem trazendo e vem vivenciando um processo legislativo que não está, né, comprometido de fato com o interesse público, né, mas com interesses privados, e isso é bastante preocupante para a nossa construção como país e como democracia, né? E aí a gente vai falar mais adiante também sobre essa confiança. E acho que dentro disso, né, enfim, são alguns elementos, claro, não pretendo dar conta, né, do total aqui, mas acho que a gente também está falando, pensando, né, na arquitetura e no funcionamento institucional, a gente está diante de um momento também de uma tensão exacerbada entre os poderes da República, né? E isso tem sido também muito preocupante e muito prejudicial, né, para o país. Conflitos muito graves e contraproducentes que precisam, né, e mostrando que a gente precisa encontrar meios internos, externos, né, às próprias instituições, para tentar retomar algum equilíbrio para que as próprias atribuições, né, de cada um dos poderes possa ser realizada, possa ser conduzida a contento e a partir, né, de práticas não só íntegras, transparentes, éticas, mas também com vistas ao interesse público, de fato. E eu acho que isso, assim, né, pensando nesse contexto, eu acho que tem um elemento que a gente precisa não só prestar atenção, mas entender e digerir e amadurecer com a máxima atenção possível, que é o flagrante e profundo descrédito da população brasileira nas instituições democráticas, né? E né, acho que essa insatisfação é absolutamente legítima, né? A gente sabe disso, mas né, a forma como essa insatisfação vem sendo mobilizada, catalisada, chegou a um ponto que tem sido bastante corrosiva, né, para a democracia. E eu acho que, né, em conversa sobre isso, claro que a gente são muitos os elementos ao longo, especialmente da última década, né, que nos trazem a esse momento de descrédito, de perda de confiança nas instituições, mas especialmente, né, de 2013 para cá, de 2016 para cá, a gente viu o crescimento, né, muito exponencial de um sentimento e de um ímpeto antissistema, né? E, enfim, eu poderia ficar aqui
por muito tempo falando sobre isso, porque eu fiz o meu mestrado justamente sobre as manifestações de junho de 2013 e como aquele fenômeno transformou a nossa relação e e a capacidade da sociedade civil de lidar, né, com os processos democráticos e com a construção do país. Mas eu prometo que eu não vou me alongar muito nisso. Mas eu acho que ali tem o início, né, de um processo que é um processo bastante também paradoxal, bastante complexo, se a gente for parar para avaliar. Mas eu acho que dali uma das principais vias por meio das quais essa insatisfação que foi expressa se canaliza nesse momento, movimento, sentimento contra o sistema, contra tudo e contra todos, por mais legítimo e por mais fundamento que essa insatisfação tenha. E na minha avaliação, esse momento, né, esse sentimento antissistema, são o que acabam, que nos levam, de fato, também à própria eleição, né, do Bolsonaro em 2018, entendendo que ele foi a figura, né, a candidatura ali naquele momento que melhor conseguiu mobilizar, né, e catalisar esse sentimento tão latente né, anti-establishment que a gente viu crescer no Brasil. Claro que passou também pelo impeachment da Dilma Rousseff, Lava Jato, e todos esses processos foram, né, nos levaram à eleição de uma figura que propunha, na verdade, implodir esse sistema, né? Não só não reformá-lo, não aprimorá-lo, não trabalhar para que a gente tivesse, de fato, um sistema democrático mais sólido, mais amadurecido, mas implodi-lo por dentro, né? E então eu acho que parte, né, do que dessa insatisfação legítima, ela foi muito catalisada e mobilizada por forças que historicamente nunca foram muito afeitas, na verdade, né, à democracia, à construção democrática no país. E isso, enfim, né, acho que acabou sendo uma via muito complexa para a gente lidar nos últimos anos, nos últimos 10 anos, enfim, a gente pode, evidentemente, depois conversar mais sobre elementos desse fenômeno. E claro, enfim, estou falando aqui dessa desconfiança nas instituições, é claro que não podia deixar de falar sobre o próprio, né, enfim, o Supremo Tribunal Federal e o tamanho da responsabilidade democrática que a corte não está conseguindo honrar, né? Então a gente vê, né, que a autoridade, a credibilidade e a honra, né, e a legitimidade da qual a corte deveria gozar vem sendo absolutamente minada, né, por condutas antiéticas, não transparentes, e, perdão, e que colocam a autoridade do Supremo, né, e da Corte Constitucional Brasileira absolutamente em xeque, né? E esbarram em coisas, sim, importantes e corretas, né? Da sua atuação. É isso, acho que esse descrédito e essa perda, né, de legitimidade e autoridade acaba esbarrando em coisas que são muito importantes e muito concretas da recente atuação, né, do próprio tribunal, né, como o próprio julgamento e condenação, né, da trama golpista. E isso faz com que, na prática, condutas bastante equivocadas nos levem, na verdade, à perda de credibilidade da própria corte, fazem com que um país que está tão polarizado quanto o Brasil, levante suspeitas também sobre o que, né, foi feito seguindo o devido processo, com integridade, com correção, que, né, na minha perspectiva, foi o caso, né, da investigação, do julgamento e condenação, da tentativa de golpe no Brasil. E isso é extremamente perigoso, né? Então, eu acho que a gente tem esse cenário em que a gente tem uma insatisfação e um descrédito profundos nas instituições brasileiras, com muita legitimidade, e a gente entende o porquê isso acontece, ao mesmo tempo, o grande desafio é como a gente encontra formas de resgatar
né, né, de fortalecer as instituições e transformar as instituições para que elas sejam capazes de resgatar essa confiança, essa legitimidade e essa integridade que é tão fundamental para a construção democrática que a gente precisa fazer no Brasil. E acho que falando, né, acho que o Fábio falou, né, falou sobre, né, estava aqui entre os elementos para a gente conversar, né, sobre justamente essa, né, enfim, essa crise e o movimento que a sociedade civil vem fazendo acerca, né, dessa múltipla crise, né, do judiciário, do STF, né, até o ato que aconteceu no dia 2 de março, né, na São Francisco, que chama, né, intitulado Ninguém Acima da Lei, que foi puxado pela Transparência Brasil, né, em parceria com diversas organizações da sociedade civil, e eu estive lá, né, fazendo uma fala sobre isso. Eu acho que esse ato que aconteceu, não sei se todo mundo teve oportunidade de acompanhar, sobre a sua realização, ele foi um passo inicial, né? Acho que de um movimento bastante importante para que o campo democrático, né, assuma a pauta da integridade, da ética, da transparência, do Supremo, para que essa pauta, né, que é tão crucial, não seja, né, não continue a ser capturada pela extrema-direita, né, que vem de forma incessante e sistemática atacando, né, não só as instituições, mas especificamente, né, elegeu como alvo o Supremo Tribunal Federal, com objetivos, né, bastante tortos e antidemocráticos. E acho que a crítica, né, acho que a importância dessa movimentação na sociedade civil é porque a crítica, né, ao modus operandi do tribunal precisa ser feita, mas ela precisa ser feita da perspectiva democrática, né, tornando essa crítica pública, claro, e trazendo esse debate e essa disputa narrativa, no fim também, para o nosso campo, né, para o campo de quem quer fortalecer a democracia. Né? E acho que o que isso quer dizer, né? Acho que travar essa luta por um judiciário mais ético, mais íntegro, mais transparente, ela tem que vir, ela tem que ser desenhada e trilhada numa perspectiva de fortalecimento do judiciário, né, e de fortalecimento da democracia, e não para sua, né, simples difamação, ruptura ou queda, por mais graves, né, e que a gente sabe que são os fatos, né? Acho que resgatar essa confiança no judiciário e nas instituições democráticas, né, de forma mais geral, é um dos maiores desafios que a gente tem hoje quando a gente fala da defesa da democracia no Brasil, né, e do aprimoramento da democracia no nosso país, porque a erosão da confiança da população nessas instituições é o que está na origem, né? Um dos principais elementos da origem dessa crise democrática que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, né? Acho que esse elemento da confiança nas entregas não só, né, nas entregas da democracia, mas também né, no seu funcionamento, na forma como as instituições operam, né, os interesses que guiam esse funcionamento, que guiam essas pessoas, porque a gente fala aqui, né, a gente sempre fica falando, né, as instituições, mas as instituições são pessoas, né, elas são compostas, né, elas são formadas por pessoas, então existe né, a gente tem que, claro, lidar com o material humano, digamos assim, né, que são as pessoas que fazem parte e que constroem o funcionamento institucional, mas é algo também muito, muito concreto, né, de como a gente trabalha, e acho que é um desafio gigantesco que a gente tem. E fortalecer o poder judiciário, né? Eu acho que significa, claro, proteger a sua independência, mas significa também aperfeiçoar os mecanismos de transparência, né? Elevar os padrões éticos, né? Do funcionamento da corte por meio de critérios bastante claros, bastante objetivos, e que esses processos sejam feitos também com abertura, com transparência, também para que a gente possa assegurar mecanismos que sejam consistentes
de integridade, né? E aprofundar também o compromisso dessas instituições e dessas pessoas com valores democráticos e com princípios republicanos, né? Eu acho que isso a gente tem sentido bastante falta, né? De maneira geral, aqui no Brasil. E na fala que eu fiz lá no ato, eu frisei que, diante, né, da recente tentativa de golpe de Estado no Brasil, né, como eu falei aqui já, né, eu frisei que as instituições brasileiras, né, demonstraram que são fortes, que são capazes de resistir, e que também reconhecendo que o Poder Judiciário desempenhou um papel decisivo, né, na defesa da ordem democrática e na responsabilização de quem tentou subverter, a ordem democrática no país. Mas também que essa, né, também levei essa a reflexão de que essa resiliência precisa agora também ser acompanhada de um movimento igualmente firme de qualificação e de consolidação da integridade e da legitimidade das instituições, né? Porque as democracias, elas não se defendem apenas reagindo, né, a crises, mas elas se fortalecem prevenindo, né, as fragilidades, reduzindo as vulnerabilidades, e principalmente aprofundando, né, o comprometimento com premissas constitucionais e republicanas, né? Isso que a gente precisa resgatar, né, de múltiplas formas em múltiplos espaços aqui nas instituições, né, no ambiente institucional brasileiro. E na fala eu também, né, reiterei um tanto que, né, que para o Pacto pela Democracia, essa é uma agenda, né, muito importante, né, muito estrutural, porque a gente entende, né, e a gente vem trabalhando isso muito, eu venho repetindo isso em vários espaços e em diversos contextos, porque a gente no Pacto tem tido, especialmente desde 2023, a proposta de criar, né, o que a gente entende, que a gente tem chamado de vacinas democráticas, né? Então, como é que a gente, né, como é que a gente cria vacinas democráticas que produzam no nosso sistema democrático os anticorpos que são necessários à saúde da democracia, né? E isso é urgente, diante de tudo que a gente viveu, né, nos últimos anos. Entre as mais importantes vacinas, né, que a gente precisa criar, estão certamente esses mecanismos, né, que sejam capazes de restaurar a autoridade, a credibilidade do judiciário, e que isso seja feito de uma maneira, né, numa construção que seja de fato transparente, participativa, e especialmente em algo muito concreto que está na mesa agora, que é a elaboração e implementação de um código de conduta, né? À altura das responsabilidades, né, do Tribunal de Natureza Constitucional, que é o que a gente tem aqui no Brasil. E a gente vai seguir trabalhando por isso aqui no Pacto pela Democracia, até porque não há dúvidas, de que esse tema vai ser central para as eleições de 2026. Né? E aí entrando no nosso, né, também aqui na seara eleitoral. A gente, né, esse ano a gente tem um processo eleitoral muito desafiador para a democracia, por tantos e tantos elementos. Eu vou tentar passar por alguns deles aqui, mas claro, a gente fica sempre disponível, claro, depois da nossa troca aqui na conversa, mas depois, evidentemente, disponível para a gente conversar mais. E como eu estava falando do judiciário, vou começar por um elemento que tem se tornado cada dia mais preocupante, mais grave, que são, evidentemente, os desdobramentos do caso Master, né? Que aprofunda uma crise enorme que já estava, né, desenhada e que está trazendo à luz fatos que são assombrosos de um problema que é sistêmico, né? O que a gente já sabe até hoje é gravíssimo, e a gente pode esperar, acredito eu, mais revelações com efeitos bastante danosos e devastadores para a nossa república de forma geral, né? E a gente está no ano de eleição, a gente sabe e a gente tem tido notícias, né, por meio de pesquisas, e por meio de escutas, né, diversas, de que não só o caso, né, enfim, porque o caso Master ele tem, enfim, o objetivo aqui não é falar dele, mas ele tem, né, muitas camadas,
muitas camadas. Uma delas, né, que diz respeito, claro, à classe política e especialmente, pelo menos, o que a gente tem até hoje, né? A gente tem ali, né, na proximidade, fazendo parte do que está sendo revelado, muitos parlamentares, né, atores da extrema-direita e, claro, a parte do escândalo que envolve, evidentemente, os, né, ministros do Supremo. Essa é a que está sendo, acho que, pelo menos dentro da minha percepção, a parte envolvendo o Supremo Tribunal Federal tem sido, né, claro, pela gravidade, evidentemente, né, do que se revela, mas tem sido a que ganha, né, maior foco, grande foco nesse momento, ao passo que, né, o que envolve especialmente parlamentares, né, da extrema-direita tem ficado um pouco mais reduzido em termos de reverberação no debate público, né? E eu acho que o que a gente. E tudo isso, né? Tô falando disso porque a gente tem visto por meio de pesquisas que. E a gente já sabia que era um plano, né, para as eleições de 2026, especialmente, né, na corrida para o Senado, que o grande plano da extrema-direita é conseguir a maioria no Senado para poder avançar com o impeachment de ministro do Supremo, né? E isso tem se revelado por meio de pesquisas, né? Que, se eu não me engano, o último dado que eu tenho é de que cerca de 30% das pessoas disse que essa pauta, né, do impeachment de ministro de Supremo é a que vai ser decisiva para escolher o seu voto para o Senado. Então, a gente sabe que se isso já era, né, já vinha sendo uma realidade, já vinha sendo um elemento dentro do debate eleitoral, especialmente no legislativo, e no Senado, né, mais particularmente, a gente tá vendo essa preocupação crescer, né, com o simples objetivo de fazer impeachment de ministro, e isso já vinha lá de trás e agora isso, evidentemente, tem crescido. E a gente tem uma eleição que ela é muito complexa, porque a gente elege, né, em 2026, muitos representantes, né? Então, a gente tem, acho que são seis, né? A gente vai ter que dar 6 votos esse ano, né, na urna. E o Senado, por exemplo, a gente vai ter que eleger, esse ano a gente elege 2/3 do Senado, então a gente elege, cada pessoa vota em 2 senadores, né? E o que a gente sabe também, historicamente, é que a eleição para o legislativo, em geral, né, os eleitores fazem a escolha né, das candidaturas pelas quais vão votar, né, às vésperas da eleição, né? Então, ali nos poucos dias que antecedem o pleito, e sendo um voto para, né, 2 pessoas ao Senado, a gente também historicamente sabe que muitas pessoas simplesmente não votam, né, anulam o segundo voto. Então, é muito imprevisível. As pesquisas, pelo menos até hoje, elas não têm conseguido, né? É um desafio gigantesco. Elas não conseguem dar conta do que está por vir para o Senado. E o Senado, certamente, a eleição para o Senado, ela merece uma atenção especial, né? E é isso que a gente também aqui na sociedade civil, né? E tem bastante gente né, olhando muito para isso em razão da centralidade que a disputa do Senado vai ter, né, que é uma disputa majoritária e que tem, né, enfim, vai ter o papel importante que veremos, né, que já tem um papel absolutamente importante, mas que, a depender da sua composição, pode ser um grande divisor de águas, a depender da composição que houver no Senado a partir de 2027. Então esse acho que tem esse elemento a gente não sabe, eu acho que, né, eu falei isso antes, mas a gente não sabe o que está por vir em termos de revelações, né, do caso Master. Não sabemos o que esperar, mas eu não tenho a menor dúvida de que esse vai ser um dos temas absolutamente centrais da disputa eleitoral, evidentemente para o executivo, para o legislativo, e a gente não sabe agora, né, como que os diversos atores vão ser impactados, como é que eles, né, como que eles vão, né, virar público o envolvimento deles e como isso vai reverberar no debate público. Mas é um cenário muito, muito complexo para quem tenha, né, para gente que tem a perspectiva da defesa da democracia, né? Porque a gente sabe que esse momento vai se misturar
com as forças e as mobilizações antidemocráticas que já existiam previamente a essas revelações e ao escândalo que envolvem o Banco Master. Passando por um outro elemento, né, para também ir dando conta de outras coisas importantes para a gente falar quando a gente fala de eleição. Segunda acho que, né, aqui também a gente está vendo a consolidação, né, do Flávio Bolsonaro como candidato, né, pela extrema-direita, e é algo que é bastante preocupante também, em razão né, embora ele esteja, né, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, né, o quanto acompanham, mas ele está num movimento de tentar se apresentar como moderado, né? Então ele está tentando dizer, eu não sou o meu pai, né? Eu não sou essa figura, tentando, enfim, trazer elementos que o distanciem de alguma maneira, né, do Jair Bolsonaro. Mas nos preocupa muito, né, que narrativas, né, uma pessoa que está dentro, né, desse ecossistema bolsonarista, que teve ali, né, na construção, enfim, na trama golpista, tentativa de golpe, etc. E narrativas, né, que o perigo, claro, né, da extrema-direita antidemocrática ser eleita novamente, mas também que narrativas né, trará consigo. Então, né, e pensando, né, até historicamente, né, nos últimos anos, de ataque às instituições, de ataque ao próprio sistema de votação no Brasil, às instituições eleitorais, ao processo eleitoral. E aí tem um outro dado que para a gente tem sido muito alarmante e sobre o qual a gente tem trabalhado de maneira consistente aqui no Pacto, que é sobre a confiança nas urnas eletrônicas. Há algumas semanas saiu uma pesquisa da Quest que deu conta de que 43% dos brasileiros dizem não confiar nas urnas eletrônicas. 40 é isso, Fábio, 43%. E isso é inédito e assustador. E por muitas razões, mas a começar por essa desconfiança ser diretamente fruto de uma campanha sistemática de desinformação sobre o funcionamento das urnas, do sistema de votação, do processo eleitoral como um todo. A gente sabe, né, que até muito recentemente as próprias urnas eletrônicas elas eram motivo de orgulho nacional. Elas sempre foram nacional e internacionalmente reputadas, né, pela sua qualidade, credibilidade, assertividade, e isso sempre foi algo muito positivo para, né, os brasileiros, para a nossa democracia. E é muito cruel esse processo, né, essa campanha de desinformação, porque ela não exige, né, não é necessário que se tenha indícios, né, de fraude, né, de má funcionamento, de manipulação, basta semear a suspeição, né? Então, que foi o que a gente viu. Não é, né? A gente não tem indício algum, né, de fraude nas eleições, né? E nas eleições de 22, inclusive. Então, a gente vê uma nova realidade quando o assunto é o nosso sistema de votação e o nosso processo eleitoral, né? Porque para qualquer democracia, se você tem 43% da população desconfiando do sistema de votação, sim, isso deveria ser, e tem sido para o pacto, de máxima preocupação. E a gente tem, por isso, a gente tem tido, né, um projeto que a gente começou um piloto lá em 2024, nas eleições municipais, que é totalmente focado nisso, né, que é focado em ampliar a confiança do eleitorado, a confiança pública no sistema de votação e no processo eleitoral, que é o projeto Confia. Mas essa é uma narrativa né, enfim, claro, a gente tem, né, pela primeira vez em 2014, né, a contestação do resultado pelo Aécio Neves, depois houve uma recontagem, aceito o resultado, beleza, sigamos. Em 2018, Bolsonaro questionou, né, embora ele tenha ganhado, ele mesmo questionou para a própria eleição, porque tinha que ter ganhado no primeiro turno. Depois, em 22, foi motivo, foi narrativa para a tentativa de golpe, também para mobilizar as pessoas, né, ali dizendo que houve fraude. Então, o 8 de janeiro, em grande medida, foi também mobilizado
em torno, né, da narrativa de fraude eleitoral. E agora, o que Flávio fará, né? Ele tá, por um lado, tentando, né, tentando se apresentar como moderado. No entanto, a gente sabe que moderado não é, e ele era uma das vozes mais expressivas e, né, uma das pessoas mais vocais no Senado Federal sobre a pauta do voto impresso, né? E que também, mais uma vez, eles fazem toda né, uma manipulação narrativa de o voto auditável e tal, como se atualmente as urnas não fossem auditáveis. E tem vários processos, né? A gente está aqui discutindo porque tem todo um processo do TSE, né? Não sei, que ninguém acompanha, né? Tem etapas e etapas. Né, de teste das urnas, né? Tem um momento ali, não sei se né, no noticiário vocês já devem ter visto, em que eles chamam hackers, né, para tentar invadir a urna, para ver se tem alguma fragilidade, vulnerabilidade do sistema. Se encontrarem alguma vulnerabilidade, aí eles trabalham para aprimorar a segurança, e isso acontece né, em todo o ciclo eleitoral que a gente tem, e eles são, em geral, esses momentos todos, essas etapas, elas costumam ser abertas à participação social. E não só a participação social, mas para os próprios partidos políticos. E ninguém participa, né, desses momentos. Então a gente até, e aqui, Fábio, também aproveitar, a gente pode depois conversar sobre isso. O que a gente quer fazer também esse ano é tentar convidar, mobilizar diferentes atores da sociedade para estarem nesses momentos, para que a gente consiga, né, enfim, até ali, né, os partidos, as organizações, né, as organizações da sociedade civil e outros atores interessados presencialmente, né, presenciando o teste que corrobora a confiança no sistema de votação, nas urnas, enfim. Então, enfim, e isso nos preocupa muito porque Flávio Bolsonaro não só era uma das pessoas que comprava isso e que martelou, e não sei se todo mundo sabe também, no passado, estava tramitando o novo Código Eleitoral, e na última votação ali na CCJ, passou, eles conseguiram passar o voto impresso no novo Código Eleitoral. É que o código não foi ainda aprovado, né? Como ele não foi aprovado até 4 de outubro do ano passado, que é porque ele precisa da anualidade, né? Para as novas regras valerem para o pleito seguinte. Mas eles conseguiram aprovar o voto impresso na CCJ, apesar de todo, né? Dentro de uma negociação muito doida ali. Mas então tem essa, vim para, né, também tentar ir sendo sucinta para dar tempo para nossa conversa, né? Urnas eletrônicas, confiança para a democracia, isso é gravíssimo. Flávio, como candidato, pode resgatar não só sobre as urnas, mas os ataques institucionais, o modus operandi claro, e por si só, né? Enfim, a figura, princípios, valores e práticas nada democráticos. Internacionalmente, a gente tem também um cenário muito diferente de 2022. Né? Em 2022, a gente não tinha, a gente tinha Joe Biden nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, né, não só a administração Biden, mas os próprios militares nos Estados Unidos tiveram um papel central na interlocução com o governo, né, enfim, com os militares brasileiros. E tiveram até aquela, né, aquela moção, depois até a gente teve lá, né, no Capitólio em 2022, denunciando, né, os riscos à integridade eleitoral, chamando a comunidade internacional a reconhecer o resultado das urnas, qualquer que fosse o resultado, se Bolsonaro ganhasse, se Lula ganhasse, o que a gente pedia à comunidade internacional era que reconhecessem, porque a gente confia no nosso sistema e a escolha da população brasileira é soberana. E os Estados Unidos tiveram um papel muito importante, né, para coibir ou, né, desestimular a tentativa de golpe. E esse ano a gente tem o oposto. A gente tem Donald Trump, que a gente sabe que está disposto, é o que a gente tem visto, né, que está disposto a tudo e qualquer coisa. E, né, ano passado, claro, também com as tarifas aqui, a gente sabe que os laços entre a extrema-direita brasileira e a extrema-direita estadunidense são muito próximos e que a gente tem um receio muito grande de tentativas de interferência dos Estados Unidos na nossa democracia e no processo eleitoral. E isso pode acontecer de múltiplas formas. Então, tem casos, né? A gente está estudando casos de interferência em outros países. Então, tem o caso da Argentina e de Honduras, que foi muito por meio de apoio financeiro. A gente tem, claro que não é o mesmo contexto, sabemos disso, mas né, o que ele se mostra disposto a fazer com o que tem, né, com o que fez na Venezuela. A gente agora vai ter eleição na Colômbia, a gente está em contato, conversando com a sociedade civil colombiana para entender
como é que isso está se desenhando por lá. Então, para entender como é que, especialmente na América Latina, essa interferência, esses interesses vão se demonstrar, além do que já foi, né, das investidas que ele já fez ano passado, ainda que o governo brasileiro e a sociedade brasileira tenham conseguido uma resposta importante, né, apostando na soberania, mas a gente sabe que o cenário internacional é muito diferente do que foi em 22, especialmente em razão dos Estados Unidos. E claro, também desinformação e inteligência artificial, que são elementos, né, acho que essa eleição vai ser muito marcada, né? A gente tem o avanço, não só de 22 para cá, mas mesmo de 24 para cá, em relação à inteligência artificial, são gigantes, né? Então, existe uma preocupação gigantesca sobre como isso vai afetar o nosso, né, a integridade do nosso processo. E agora, né, nessas últimas semanas, a gente teve um processo importantíssimo sobre o qual a gente estava trabalhando, que era das resoluções do TSE, né, para as eleições. Então, não só, claro, no que não dizem só respeito a IA, a plataformas, né, de redes sociais, mas esse era um dos elementos que a gente estava mais prestando atenção aqui dentro da rede do Pacto, em razão dos impactos que isso já tem tido e vai ter ainda mais nas eleições, e tiveram avanços importantes, né? A gente está aqui, né? Tem um grupo bastante focado nessa interlocução com o TSE, mas tem coisas positivas que foram, né, que foram aprovadas por meio dessas resoluções nas últimas semanas. E acho que por fim, como agora vamos ver, né, com o Master, vamos ver como vai ser, mas segurança pública, né, que sem dúvida é um dos temas centrais para as eleições desse ano. E que isso também, né, se até com as notícias recentes da semana, se misturam também com o cenário internacional, né, com a criminalização, né, classificação como terroristas, do crime organizado no Brasil, e isso como um possível pretexto para interferências aqui, além, claro, do que é doméstico, né, das preocupações mais do que legítimas domésticas sobre segurança pública, enfim, sobre segurança, né, no país de forma geral. E aí, para terminar, para a gente ter tempo de conversar, acho que, né, pensando em estratégias, em mobilizações e tal, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo, né, enfim, acho que espaços que reúnam diferentes vozes, atores, perspectivas, capacidades, expertises, estratégias, são sempre mais do que essenciais. No Pacto, a gente faz isso, né, dentro da sociedade civil organizada, e que isso aconteça também em outros setores e que a gente possa estar em diálogo, em interlocução permanente, consistente. As articulações, e acho que as articulações intersetoriais, elas são mais do que essenciais, né? É importante que o setor privado, né, o setor empresarial, possa, né, se mobilizar em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, da integridade eleitoral, como a gente viu, de fato, aconteceu em 2022, né? Isso foi extremamente importante. E eu acho que aqui, então, acho que eu termino para a gente ter tempo de conversar um pouco com esse chamado, né? Esse chamado para que o setor empresarial possa cada vez mais, né, estar disposto a construir espaços, interlocuções, parcerias, seja entre si, seja com outros atores da sociedade, para defender a nossa construção democrática, porque a gente está precisando mais do que nunca. Mas acho que é isso por hora. Obrigada. Maravilha, Flávio, excelente panorama, preocupantíssimo, né? Parabéns pela vastidão de frentes que você abordou. Passo a palavra para o Luiz, que vai, junto comigo, tocar essa parte de perguntas, são muitas já, e a gente vai ter uma boa prosa nessa próxima meia hora. Luiz. Então, a primeira é do Fábio Saboia, é, na linha de melhorar a qualidade da representação política, né? Então, como viabilizar a terceira via fora dessas candidaturas já colocadas? Como viabilizar o engajamento político na sociedade civil? E esse horror, a política não é a causa dessa escassez de políticos honestos e viáveis? Né, a gente tem um cenário super complexo. Acho que vou começar é, pela primeira parte da pergunta, né, sobre
viabilidade, né, de terceira via, né, de alternativas dentro do cenário eleitoral. Infelizmente, eu acho que hoje, no cenário que a gente tem hoje, não me parece viável que a gente tenha alternativas reais, né, com viabilidade eleitoral no Brasil. A gente tem, eu acho que tem aqui alguns desafios quando a gente fala de terceira via, e de alternativas, que eu acho que tem muitos aspectos que a gente poderia discutir, mas eu acho que eu friso dois. O primeiro deles, que é qual é o limite, qual que é a linha, vou chamar de, né, de sanitária democrática, que a gente traça para de fato considerar uma terceira via, né? Quem seria, né, quem poderia, quem se enquadraria com uma terceira via? Porque o que a gente vê hoje, e acho que, e aí já vou trazer a minha segunda, né, que eu acho que o segundo elemento, porque eles caminham juntos. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje no Brasil é que a gente perdeu, né? A gente não tem mais, de fato, uma direita democrática, né? Então, reconstruir uma direita verdadeiramente democrática, comprometida com a construção democrática, com as práticas, valores, princípios, e que não esteja disposta a cruzar linhas, né, a se aliar com quem quer implodir a democracia, é um dos desafios mais urgentes que a gente tem para que justamente essa direita democrática possa vir a ser a alternativa à esquerda, a candidaturas progressistas, enfim. Porque, né, uma coisa que a gente fala muito no pacto, que o campo democrático, ele pressupõe da esquerda à direita. Né? Ele não o campo democrático não é equivalente ao campo progressista, né? Não é e não pode ser, porque dentro da democracia a gente tem o espectro político completo. No entanto, o que a gente viu no Brasil, né, ao longo desses anos, foi de fato, né, a ascensão da extrema-direita antidemocrática, que se viabilizou também eleitoralmente, que ganhou eleições, que tem ganhado cada vez mais representação nas nossas instituições, e especialmente, né, ali no legislativo e também, né, nos governos, né, estaduais, nas câmaras legislativas, nas assembleias estaduais, e que tem sido atores incontornáveis. Só que eles engoliram, né, enfim, né, a velha direita, né, a direita democrática que a gente teve por anos no Brasil. Até no próprio Congresso a gente viu isso, né? Mesmo partidos, né, que têm um histórico tradicional, né, da social-democracia, ou partidos mais à direita também, se aliando de maneira bastante oportunista, né, com a extrema-direita. E isso fez com que essa alternativa minguasse. Então, quando a gente fala de terceira via, né, porque acho que tinha muito essa discussão recente, bom, quem que entre as possíveis candidaturas que estavam na mesa eram de fato de uma direita democrática não disposta a se aliar com o bolsonarismo? Eu confesso que não vi muitas, se é que vi alguma, de fato, que traçam essa linha, né? E claro que isso é sempre, né, é sempre uma disputa, e a gente sabe que tem elementos, e aí eu vou dar o exemplo que eu dei das urnas, né? Uma das avaliações que eu faço aqui é que mesmo a questão das urnas, né, quando a gente fala da desconfiança, ela não é uma desconfiança meramente técnica, né? Ela não é material necessariamente. Ela, né, a desconfiança nas urnas virou um elemento de expressão de identidade política das pessoas no Brasil. Então, tanto é que eu não entrei em detalhes, mas depois eu até posso compartilhar se vocês não tiverem visto essa pesquisa. Mas o segmentado da pesquisa é muito evidente. Quem votou no Bolsonaro não confia nas urnas, quem votou no Lula confia, né? E essa divisão também regional se dá também a isso. No Nordeste se confia mais, no Norte se confia mais, no Sul e no Centro-Oeste não se confia. Então, a gente vê que isso está diretamente, né, relacionado à identidade política, dentro de um contexto de polarização. Então, acho que tudo isso para dizer que eu não vejo viabilidade hoje,
até porque eu tenho dúvidas se uma terceira via de fato real, democrática, desse cordão sanitário está se apresentando. Não, eu tenho tido muita dificuldade de ver isso. Então, e não quer dizer que não haveria alternativas a Flávio Bolsonaro. Isso estava se debatendo, né? Se construindo, e não à toa a disputa ali, né, entre o Centrão, especialmente no Centrão, que queria muito que o Tarcísio, por exemplo, fosse o candidato, né? Mas né, enfim, mesmo o próprio Tarcísio e outros, né? Enfim, o Radinho Júnior e outros que estavam tentando se colocar como candidaturas viáveis. Qual tem sido a postura deles em relação ao bolsonarismo, em relação ao ataque às instituições, em relação né, a pautas de fortalecimento democrático e não de ataque democrático? Então, eu acho que essa é uma reflexão e fica. Né, eu tenho falado disso há algum tempo, a gente tem a urgência mesmo de reviver a direita democrática no país, porque ela precisa existir para ela ser a alternativa à esquerda, né? Assim, então, para que você seja progressista, você seja conservador, enfim, e todas as matizes possíveis, que você tenha uma escolha do campo democrático verdadeiramente e não vote só porque ou aqueles que não suportam, né? Enfim, que não querem compactuar e não querem um país governado pela extrema-direita antidemocrática, e nem votar insatisfeito na esquerda, no Lula, se não for, né, da sua predileção, mas que isso não fique em jogo, porque o que está em jogo, no fim, é a própria sobrevivência da democracia. Então, eu acho que a gente está numa sinuca de bico, assim, e acho que tem uma construção necessária e urgente dentro do espectro democrático. Então, eu acho que acho que talvez acho que isso permeie um pouco acho que dessa primeira pergunta. Eu sei que tinham outros elementos, mas desculpa, me alonguei, né? Porque eu acho que esse é um ponto super importante para gente desenvolver, pensar e entender como construir daqui em diante. É que é complexo mesmo, né, Flávio? Nossa querida amiga Patrícia Blanco pergunta em duas partes. A primeira é: um dos grandes objetivos da indústria de desinformação é justamente deslegitimar instituições. Como fazer frente a esse cenário quando justamente aqueles que têm que zelar pela integridade dessas instituições são os responsáveis pelo seu descrédito? Perguntinha fácil de responder, né? É isso. Depois, a Patrícia Blanco completa, estou usando os dois comentários, né, Patrícia? Segurança pública é outra pauta capturada pela direita. Parabéns pela sua fala, Patrícia, para você, Flávia. Queria conhecer mais sobre o projeto Confia. Temos um projeto que vai somar a ele. Vamos falar? Ela está combinando com você de falar. Ótimo, não, maravilha. Vamos sim, Patrícia, com certeza. Eu acho que a gente, né, bom, você sabe muito bem também como o tamanho e a profundeza desse desafio. A gente, tem, né, nos últimos anos a gente, né, acabou em razão até das disputas, né, dentro das próprias instituições, do legislativo, a gente perdeu uma janela de oportunidade importantíssima, né, que dizia respeito à regulamentação das plataformas, né? Ali quando, né, foi justamente também, né, envolvendo tudo isso, né, quando Elon Musk foi, né, ameaçando o Alexandre de Moraes. E aí, então, aqui, Arthur Lira, à época ainda, né, presidente da Câmara dos Deputados, enterra o PL da regulamentação das plataformas. A gente tem, acho que o que a gente tem feito hoje tem alguns elementos, né? Acho que tem um deles que diz respeito a como a gente tem tentado e buscado mitigar né, o funcionamento, né? Porque é toda uma arquitetura, né? Que está na mão dessas grandes empresas e é o jeito que elas operam, né? Algoritmicamente e, enfim, na forma como elas estão desenhadas que tem se, né, enfim, a gente tem visto, tem se provado cada vez mais quão danosas para qualquer sociedade, sociedade ponto, não precisa nem ser democrática só, mas democrática especialmente. É, como isso tem sido um desafio muito grande, né, por aqui. Né, pensando nos desafios que a gente tem, sei lá, em eleição. Porque toda essa discussão, né, sobre regulamentação e tal, ela tinha, e você certamente acompanha muito bem isso, né? Ela tinha muitas nuances delicadas sobre qual que é o melhor caminho para se preservar a liberdade de expressão,
né? Qual que é o caminho para que a gente não esbarre, né, dentro dessa proteção que é necessária, né, ao debate público, né, contra o discurso de ódio, contra a desinformação que é tão danosa, como que a gente faz isso sem esbarrar em algo que é tão vital e caro, né, para a democracia, que é a liberdade de expressão. Acho que você deve estar acompanhando, né, também as resoluções do TSE, imagino, né, com esse jeito de, né, de navegar e mitigar os riscos que a gente tem pro pleito, né, pro processo eleitoral como um todo. E o que a gente tem feito aqui no Confia, no Pacto, como ele tem sido um processo muito interessante em que a gente mapeou, e aí eu vou querer muito também, claro, vamos marcar para a gente entender mais colaborações, mas a gente mapeou as narrativas desinformativas sobre o sistema de votação desde 2022, né, de 22, 24 especialmente. Em 24, ainda que tenha sido diferente, a gente fez um mapeamento de todas as candidaturas às prefeituras, das capitais e como esse discurso ecoou também nas candidaturas à prefeitura. Ninguém estava. Claro que isso não era o centro do debate, mas isso ecoou de forma bastante recorrente. E agora a gente está num momento, a gente fez análise desses dados para que a gente então crie contranarrativas e faça, né, e tenha uma campanha pública no debate público para ampliar a confiança. A gente está produzindo nesse momento um guia narrativo para a sociedade civil, para que para quem na sociedade civil, de forma ampla, queira falar sobre a confiança nas urnas, o funcionamento e etc., tenha ali um guia, né, tenha uma base de como abordar esse tema. Para a gente ainda é um desafio, porque a gente sabe, de novo, né, eu acho que sempre o buraco é um pouco mais embaixo, né? Mais uma vez, não é apenas sobre as urnas em si, né? A gente sabe que essa desconfiança, ela tem origens muito mais complexas em relação à própria desconfiança nas instituições, o fato de um presidente, né, de que a presidência do Tribunal Eleitoral ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, também faz com que resvale no TSE desconfianças e processos que estão envolvendo o STF. Então a gente sabe que a coisa não é, como eu falei, não é meramente técnica, mas e esse ano as urnas fazem 30 anos, né? Então a gente vai dentro, né, dessa campanha que começa agora em maio e vai até as eleições, a gente vai justamente marcar, né, enfim, um pouco fazer o aniversário da urna para iniciar esse processo, né, de disseminação de formas distintas no debate público, com o objetivo, né, essa campanha grande de muitos meses para tentar ampliar um pouquinho a confiança. E a gente tem organizações, né, dentro desse grupo que está tocando Confia, organizações que trabalham bastante, né, que tem especialistas em comunicação, organizações que são especialistas no monitoramento de redes sociais, aqueles que são especialistas, né, também no processo de desinformação. Então, vai ser mais do que, vou ficar muito feliz, mais do que bem-vindo a gente conversar, Patrícia, porque o máximo que a gente puder unir forças para lidar com esse desafio esse ano vai ser, enfim, vai ser crucial para a gente tentar um pouquinho, né? A gente sabe que é um processo de longo prazo também. A gente não tem a esperança de que, de repente, esse 43% vai cair drasticamente, mas que a gente chegue e que não seja, né, que a desconfiança nas urnas não seja um motivo para, mais uma vez, contestação de resultado, tentativa de ruptura democrática, como a gente viu em 2022. Então, o Confia vai ser esse espaço importantíssimo para a gente fazer isso como sociedade civil articulada em campanha. Bacana, Flávia. Agora a pergunta do Ricardo Amoroso, membro histórico e relevantíssimo do PNBE. O que estamos vendo nos tempos de hoje parece mais uma crise do Estado e não somente uma degeneração da democracia. Os Estados em todo o mundo ocidental não parecem ser capazes de cumprir seus propósitos históricos básicos de garantir a vida, garantir a liberdade e garantir a propriedade. Temos um desafio em época de eleição de mobilizar os que estão fora da bolha dos campos de direita e esquerda. Como podemos criar uma mobilização midiática coerente e consistente para despertar os cerca de um terço da população que não estão nas bolhas dos campos extremos a votar de modo consciente?
É mais uma pergunta de US$ 1 milhão, mas é assim, acho que a gente tem. E aí eu acho que tem alguns lugares, né? Obrigada, Ricardo, pela pergunta. Eu acho que tem, né, primeiro acho que sobre, né, o seu diagnóstico também, né, dessa complexidade da crise que a gente vive. Para mim, eu tenho alguma, né, uma reflexão que eu costumo fazer, que eu acho que sempre vale a pena a gente se dedicar e olhar um pouquinho, é o quanto que a gente atribui, né? E aí, é claro, no caso você está falando da crise do Estado, mas também como, em geral, essa crise da democracia, e que isso é mais do que legítima, é mais do que compreensível, né? O tamanho das insatisfações com a nossa democracia no Brasil, que apesar de tantos avanços ao longo desses 40 anos, a gente ainda tem, né, um país com uma desigualdade profunda, com pessoas, né, um número significativo de pessoas que nunca tiveram acesso a direitos básicos, né, que não tenha, né, que não se veem representadas, que não tem né, que cuja dignidade tá completamente abandonada, né, assim. Então é mais que legítimo, né? A gente entende como essa insatisfação se dá, tem que se dar. Mas a reflexão que eu gosto de fazer é que, em geral, a gente atribui, né, à democracia. Ah, então, a democracia não funciona. Né, ou como se o sistema necessariamente fosse a única origem e único responsável, né, que um sistema democrático não seja capaz de responder a essas demandas e de garantir direitos básicos, dignidade e tudo que a gente espera, né? Porque a democracia promete isso. Mas eu sempre falo assim, bom, como que a gente conseguiria tudo isso? É com mais democracia ou é com menos democracia? Hoje o que a gente tem, né, assim, como é que para que as lutas possam existir, né, para que a gente tenha e não só para que a gente possa ter essa representatividade, para que a gente possa, para que a sociedade possa participar, né, dos processos, né, serem ouvidas de fato, participar dos processos decisórios, ainda que, né, enfim, hoje a participação tem sido cada vez mais complicada. Para mim a resposta é que essa é uma formulação que ela, por um lado, faz sentido, mas na verdade, acho que na ausência de uma formulação mais complexa, a gente acaba falando, então a democracia como um todo é o problema, sendo que eu acho que na verdade ela é a solução, só que a gente precisa de fato revisitar, reestruturar, reformar a forma como isso funciona. E não é uma tarefa nada simples, mas é só para mim é só com mais democracia e não com menos que a gente vai alcançar, né, e avançar um pouco nesses anseios, direitos que são mais do que fundamentais. Agora, quando a gente fala, né, de como mobilizar, né, campanha, e como a gente mobiliza, né, quem não está imerso, né, de forma mais direta, talvez na política, ou dentro né, do extremismo, ou de um ambiente polarizado. Até porque, bom, se a gente for pensar, né, que eu acho que eu fico pensando, né, mesmo se a gente for pensar nos anos 90, começo dos anos 2000, que eu acho que também é uma diferença importante, né, a gente tinha um país polarizado, né? Mas ele era polarizado não com extremos, né? Era uma polarização falando eleitoralmente, claro, entre PT e PSDB, né? Mas não quer dizer, não era de forma alguma, né? Enfim, não eram extremos. Hoje a gente está num contexto diferente. O que a gente, infelizmente, o que a gente já, da nossa experiência, da nossa prática, o que a gente já conseguiu entender é que falar em democracia, eu acho que essa é uma outra diferença de 2022 para cá, não é um elemento muito atrativo eleitoralmente. Em 2022, a narrativa de defesa e sobrevivência da democracia surtiu efeito, né? Mas surtiu efeito porque, de fato, existia ali a iminência, né, de uma ruptura, tinha ali, né, tão clara e flagrantemente a sobrevivência da democracia em risco. Esse ano, por mais que na minha avaliação isso seja real novamente, não é o que está colocado no debate público, até porque, querendo ou não, tem um governo, né, do campo democrático que está tentando se reeleger. Então, querendo ou não, é sempre uma eleição que é também sobre a aprovação ou não do governo, né, em algum grau. Então, infelizmente, para minha tristeza, falar em democracia não mobiliza muito. Então, o mais importante eu acho que
E claro que isso não é para agora, é muito, não é no momento que a gente está, o bom senso tem sido muito pouco mobilizado, né? E não só o bom senso, mas o básico de valores fundamentais, e especialmente, que é uma coisa que, e aí aqui também um elemento que a gente vê muito no nosso próprio campo, né, na sociedade civil. E também no campo progressista, de forma geral, que é o respeito à alteridade, né? A valorização da divergência, né? Eu acho que esse é um trabalho de longo prazo, porque hoje. E não é só sobre tolerar o diferente, é sobre valorizar que esse divergente, que essa pessoa que pensa absolutamente de forma distinta, antagônica de mim, exista, possa existir e possa travar, né? Enfim, as suas lutas, aquilo né, no que acredita dentro do campo democrático. E isso, infelizmente, hoje a gente tem muita dificuldade. Então, eu acho que o único jeito mais uma vez, independente, né, do ponto, né, enfim, do lugar e da onde você se encontra no espectro político, é de tentar dialogar diretamente com as necessidades, e anseios reais das pessoas, né, de coisas muito concretas da vida delas hoje, né? Então, um exemplo que, claro, ela está muito ligado, né, enfim, ao campo progressista e tal, mas quando, né, sei lá, vou dar um exemplo que a gente estava discutindo esses dias, né, sobre mesmo escala 6x1, né, a discussão em torno disso. É algo que fala, independente, né, enfim, de espectro político, é algo que toca muito diretamente a vida das pessoas. É o tipo de discussão, de caminho, de construção, que faz sentido, né, não só ser debatido, mas ser colocado, né, colocado como pauta importante, né, para a democracia, para a eleição. E eu acho que e para mim, assim, não que ela seja a mais efetiva, mas eu acho que todo o esforço que a gente puder fazer é isso que eu falava anteriormente, né, para traçar esse limite, né, das práticas, dos fundamentos, dos princípios democráticos, acho que nenhum desses esforços são demais ou vão ser em vão, porque o que a gente mais precisa hoje, na minha opinião, é uma das coisas, claro, né? Enfim, tem tantas, mas uma das coisas é conseguir traçar né? A gente consolidar de novo mesmo o que a gente chama de campo democrático. E que a gente possa estar junto, que é como a gente, né, tem no pacto, junto, discordando com pessoas com visões antagônicas de mundo, nas suas próprias pautas, mas que se dispõem a construir com o divergente para que a gente possa avançar como sociedade, né? Mas eu acho que é isso, é tentar. E aí tem aquela, enfim, aí por último, só para concluir, que tem, né, na comunicação, a gente vem discutindo também no pacto, a estratégia, né, que a gente chama de colocar o brócolis no arroz, né? Então, falar de política aos pouquinhos, sem falar, né, ou política, ou enfim, de algum tema muito polarizante para o público com o qual você está falando, como que você aborda essas questões que são tão importantes de forma mais leve, de forma em que nem se perceba que você está falando disso. Né? Você vai falar, né, sei lá, escala 6x1. Você não vai falar, nossa, porque eu sou a favor ou sou contra a escala 6x1. Você vai falar, nossa, realmente, né, não tenho, né, não tenho tempo para, né, não temos tempo para a nossa família, para descansar, e, enfim, você encontrar formas de conversar sobre o tema, seja ele qual for, que te parece relevante, mas talvez tentando fugir não só dos jargões, e do tema diretamente, mas encontrando um jeito mais delicado, mais transversal de falar sobre isso. Porque senão, do jeito que o Brasil está hoje, do jeito que a gente está como sociedade, falou uma palavrinha que remete ao campo adversário, acabou. Acabou a disposição para o diálogo. E adversário não é inimigo, né? A gente precisa Exato. ensinar isso. Tem um comentário da Maria Luísa Batistic, lá de Belo Horizonte, dizendo que da questão das vacinas de democracia. E tem a pergunta da Neta,
que é a seguinte, deixa eu achar ela aqui. Desde a pandemia, quando as escolas funcionaram online, muitos pais questionaram a postura de esquerda de todas as áreas de conhecimento. Vários estados e municípios censuraram livros e autores, como Jefferson Tenório. Como a educação pode entrar na pauta da democracia? Não, maravilha. Começando por essa, então. Eu acho que aqui a gente tem um mar vasto e um caminho também importante e profundo para percorrer. Acho que, por um lado, tem um elemento que tem organizações da Rede do Pacto que trabalham isso de forma bastante interessante e consistente, que é especificamente, né, que aí é um nicho específico que é da educação política, né? E que a educação política e que a gente pode, na verdade, ampliar esse escopo, que pode ser a educação para a cidadania, educação cívica, né, de forma mais ampla e como trazer, né? Eu acho que tem organizações, né? Tem, por exemplo, a Politize. Não sei se você, né? A organização que chama Politize, que tem projetos importantes de educação política nas escolas públicas no Brasil. Então, inserindo temas, né? Sobre educação cívica, né? E educação cidadã, na verdade, né? Que é como acho que é o termo que eles usam para ensinar como é que funciona, né, a democracia, quem são os representantes, qual é a atribuição de cada um dos poderes, de cada um dos representantes, e sobre valores. Eu acho que tem um exercício na educação que eu acho que para mim, além dessa parte mais curricular, né, da democracia, da educação cidadã, que é sobre aquilo que eu falava há pouco, sobre diálogo, sobre respeito à alteridade, sobre capacidade de dialogar, de conversar, de ouvir e de respeitar genuinamente a opinião e a perspectiva diversa. Eu acho que isso, pensando, né, na educação básica, né, fundamental no Brasil, enfim, em todos os níveis, eu acho que talvez seja um dos exercícios mais importantes que a gente tenha. E pode ser sobre qualquer coisa, não precisa ser sobre política, né? Esse exercício, né, pensando na escola, ele pode ser realizado sobre qualquer tema, em qualquer momento. E eu sinto que isso hoje, é claro que, enfim, não, né, não tá, ele pode estar mais ou menos ligado, e acho que a educação política especificamente também é super importante, sou muito defensora dela. Mas eu acho que tem um exercício prévio, né, do que, né, de quais são os valores, princípios e práticas mais fundamentais como cidadão, como pessoa, como alguém que vive em sociedade, né? E isso acho que, né, esses valores mais básicos se perderam e o que eu tenho, né, enfim, o que eu já ouvi recentemente de relato de amigos meus que são professores, e que estão no dia a dia, né, nas escolas, eles, assim, é assustador. É assustador a incapacidade, né, desse respeito à alteridade e de valorizar, e aí, claro, pensando também nos mais velhos, né, de valorizar o pluralismo de forma geral. Então, eu acho que tem desde as coisas mais complexas, que é a inserção da educação cidadã e educação política nos currículos, tem organizações fazendo isso, tem debates importantes acerca desse tema, mas para mim tem o mais básico que é sobre diálogo, sobre capacidade, né, de viver em sociedade e poder conduzir as suas relações humanas com o máximo de integridade e respeito, a despeito, né, da divergência em qualquer seara que seja. Eu acho que aí, começando por aí, pode ajudar um pouquinho a gente a lidar com esse desafio. E sobre as vacinas democráticas, eu até vou compartilhar aqui, depois eu até posso mandar, mas vou compartilhar aqui no chat com vocês. A gente tem um dos principais projetos nossos, a gente vai reformular o site porque ele ainda tem atualizações para fazer, que é esse projeto que é o Agenda Democracia Forte, que justamente é um projeto que a gente criou no Pacto lá, a gente começou a construí-lo lá em 2023, olhando justamente, né, para o que a gente tinha vivido até 2022 e falando, bom, que mecanismos precisam ser criados institucionalmente e socialmente para que o nosso sistema esteja menos, né, para que o nosso ambiente democrático esteja menos vulnerável a essas investidas autoritárias.
que a gente, para onde que a gente precisa olhar? E aí a gente chegou nesses 8 eixos fundamentais, né? Que é a despolitização e democratização das forças de segurança no Brasil, o equilíbrio entre os poderes da República, a defesa e o fortalecimento do sistema eleitoral e de votação, a responsabilização e memória dos crimes cometidos contra a democracia, participação social, justamente educação cidadã, a qualificação e promoção do debate público, e aqui a gente optou por seguir essa denominação, porque não é só sobre desinformação, mas é sobre o processo de consumo e produção de conhecimento, então envolve o jornalismo também, enfim, envolve como a sociedade produz e consome conhecimento e informação, e o combate à rede internacional de autoritarismo. Então e cada um deles, se vocês virem ali no site, cada um deles a gente construiu com a rede do pacto diretrizes. Quais são as diretrizes prioritárias para cada um desses eixos, né? Então, o que que a gente precisa criar de mecanismo institucional? Que tipo de ferramenta a gente precisa para que a gente possa dizer, beleza, o nosso sistema agora está um pouco menos vulnerável para as investidas autoritárias, contextos de autocratização. E a gente está trabalhando neles. Claro que é uma agenda extensa, bastante audaciosa, mas que ela também ela é muito construída na perspectiva de curto, médio e longo prazos, né? Porque justamente a gente sabe que algo para muitas delas a gente precisa de oportunidade, né, e janela política para poder avançar. Então, tem uma das diretrizes que vocês vão lá ver no Equilíbrio entre os Poderes, que é justamente sobre a autocontenção do Supremo e do Judiciário. A janela de oportunidade está mais do que dada. Então, a gente está trabalhando, né, pelo Código de Conduta, e trabalhando para elementos que dizem respeito especificamente a essa diretriz. E tem outras, né? Então, algumas que a gente está priorizando porque elas têm janela de oportunidade política, outras que a gente está buscando formas de seguirem sendo construídas, porque, né, à medida que ainda que elas não tenham uma oportunidade tão grande política aberta, mas para que a gente possa seguir amadurecendo, porque algumas delas assim, elas nem estão colocadas no debate. Então, talvez o primeiro passo de algumas delas seja como a gente leva essa questão para o debate público. Para aí, então, a gente poder construir, né, cavar uma oportunidade política para elas acontecerem. Mas eu convido vocês a conhecerem a Agenda da Democracia Forte, e seguir, claro, né, o trabalho que a gente tem feito no Pacto, porque a gente precisa demais da interlocução, do apoio de vocês, da sociedade como um todo, de todas as pessoas que estejam comprometidas com a defesa e o aprimoramento da nossa democracia, que a gente precisa mais que nunca. Uma delícia te ouvir, Fábio. Quer dizer, é super denso. A densidade do que se apresenta é uma doideira. Eu queria te escutar um pouquinho. Nós estamos com esses desafios que vêm de fora, né, as ameaças todas, mas na verdade eles estão usando de coisas que são causadas de dentro, né? Então, nós estamos falando aí de desvios de alguns membros de poderes, coisas assim, que talvez um código de ética não dê conta, porque não são desvios meramente de entendimento, alguma coisa assim, é coisa grave. E no final, o corporativismo está protegendo a responsabilização, né, ou pelo menos a averiguação e a responsabilização. Então, talvez, quer dizer, fosse necessário que as pessoas de dentro, que não são o joio, se unissem e falar, ó, eu sou o trigo, peraí, não me confunda com isso aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. Mas a gente não está percebendo isso, né? Comenta um pouquinho isso. Claro, obrigada, Luiz. É isso, é um grande dilema, né? Porque, embora eu concorde contigo, né, que o corporativismo ele também está presente, né, há bastante tempo, né? Mas o que a minha percepção hoje, né, dessa postura, e eu acho que é ela também que a gente precisa entender como navegar, é porque, de fato, o Supremo virou, né, o símbolo e o grande alvo dos ataques à democracia. Então, eu acho que existe uma dificuldade hoje, lembrando, né, que a gente está falando vai chamar aqui, né, de material humano, né, da corte, que tem sido alvo desses ataques, né, de forma sistemática há vários anos,
por razões não legítimas e antidemocráticas e razões legítimas e democráticas. Mas eu acho que diante dessa profusão de ataques, a primeira reação deles tem sido essa: peraí, a gente já tá frágil e vulnerável demais e tem muita dificuldade de alguma abertura para reconhecer os erros que são mais do que flagrantes, né? E mais do que graves. E por isso que assim, meu entendimento, e eu concordo contigo, não quer dizer que um código de conduta seja suficiente ou esteja à altura, né? Acho que dos problemas que a gente, né, que estão sendo revelados, e não só o Master, acho que o Master eleva a uma potência altíssima, problemas que são históricos e sistêmicos, mas eu acho que ele é assim, independente do Master, ele é um passo muito crucial, tipo, é um passo muito básico e que traria, né, pelo menos começaria a construir um processo mais transparente, né, mais ético, com mais integridade de fato, porque o que a gente quer é fortalecer a instituição, né, como um todo, a democracia, para que a gente tenha um processo de resgatar essa autoridade e essa legitimidade perante a população. Então, não vejo como a gente fazer isso sem o código. Quer dizer que ele vai sanar os problemas que estão colocados, né, e que foram revelados? Não, eles não têm essa capacidade e acho que é importante que a gente, né, e mais uma vez, acho que um elemento que é parar, né? A gente tem que parar também, né? A gente está vendo ataques, por exemplo, aos jornalistas que estão revelando os fatos. Gente, pelo amor de Deus, não dá pra gente atacar o emissor da mensagem e não, de fato, né, reconhecer dentro desse ambiente polarizado o que de fato está em jogo. Mas eu acho que assim, existe né, quando a gente fala, né, da janela de oportunidade, ele tá aí, tá colocado, né, o Faquin vem falando disso, tá com a Carmen Lúcia, e por mais que não seja, eu acho que não é, não dá, não precisa ser, não tem uma bala de prata, né, e não precisa ser uma coisa, ponto. Isso aqui vai dar conta do desafio, mas a gente precisa começar por algum lugar. E no pacto, né, enfim, o que tenho pensado muito é nisso, como a gente cria um processo mais amplo, mais consistente, né, que seja em forma de campanha, enfim, em formatos múltiplos, sobre isso, sobre transparência, ética e integridade do judiciário, e que a gente possa ir etapa por etapa, né? Então agora está colocado o código de conduta, vai ser importantíssimo, né, que isso não só avance, mas que isso também seja construído com a devida transparência do próprio processo do código de conduta, né, com a própria com participação, né, com alguma abertura para que a gente também tenha ciência de que não tá, de que não se trata mais uma vez de um jeitinho, né, e alguma coisa para simplesmente a gente se dar por satisfeitos. E não nos daremos, né? Assim, eu acho que esse é um dos elementos, mas eu acho que a gente precisa realmente avançar com essas coisas que são concretas e que estão aí. E claro, eu vou dizer que eu ia dizer que eu tô ansiosa, mas eu não estou ansiosa para saber os próximos capítulos, porque eu acho que o buraco vai ser ainda mais fundo. E, mais uma vez, né, como eu falei no começo, tanto em relação ao Supremo, mas também em relação a outros atores da política institucional. Eu acho que aí talvez seja o que a gente ainda não tem ideia da magnitude do que o caso Master pode revelar. Mas eu acho que vai ser muito bom a gente seguir, né, enfim, e também, né, trocando, e unindo os esforços para que a sociedade possa mostrar a importância, né, de uma transformação no modus operandi do judiciário e especialmente do Supremo, porque, claro, aí também dá para entrar, né, os penduricalhos e outras coisas, né, enfim, que fazem parte de um pacote que não é pequeno, que aí não diz respeito só ao Supremo, né, mas o judiciário na sua arquitetura mais completa. Mas é isso, a gente tem aí um desafio pequeno, gente. A gente pode ficar tranquilo, com toda a ironia possível.
Luiz, vamos lá? Encerrar? Vamos lá. Então, vou passar para a Flávia fazer as considerações finais, mas só antes, gente. Bom, primeiro super agradecer para a Flávia essa mega aula. E é assustador, mas estamos juntos, né? E ressaltar que isso tem tudo a ver com o congresso que o PNB está construindo com a PUC. O foco é aperfeiçoamento das instituições, tá? E um dos cuidados é esse, não jogar a criança fora junto com a água, né? Então, assim, ressaltar que instituições têm que ser aperfeiçoadas, é natural que se fale disso e não pode ser usado para destruí-las, né? Então, também uma delícia ter todo mundo aqui junto. Flávia, considerações finais. Não, eu queria agradecer demais, né, a vocês aqui no PNBE pela oportunidade, né, pela troca. Fiquei, né, muito feliz de poder estar mais perto, e a gente poder, aí vocês também terem a oportunidade de conhecer um pouquinho o Pacto, né, a coalizão da qual o PNBE faz parte. E eu acho que muito simples, eu acho que é, mais uma vez, reiterar o chamado que a gente, né, intersetorialmente precisa estar mais do que junto, unindo esforços para a defesa do Estado Democrático de Direito e da democracia no Brasil, porque, de novo, né, mais uma vez, e talvez isso não tenha parado como eu avalio nos últimos anos, ela está em risco. Então, a gente precisa, encontrar os meios possíveis de colaboração para que a gente tenha um processo eleitoral íntegro e para que a gente consiga avançar de fato nesses aprimoramentos institucionais que são tão urgentes e como sociedade civil conseguir, né, de uma forma mais ampla também se unir, e fazer a colaboração mais valiosa, mais consistente possível, porque o desafio é de todos nós e sem democracia, né, nenhum dos nossos anseios, das nossas construções, seja no mundo empresarial, seja na sociedade civil, seja como cidadão, são capazes de florescer. Então, acho que fica só mais esse chamado e o agradecimento enorme, gente. Muito obrigada. Maravilha. Excelente, Flávia. Com isso a gente encerra, né, Luiz, Ana, Rita, a nossa gravação. E franqueia a palavra se alguém quiser, se a Flávia tiver mais uns minutinhos e quiser ficar e puder ficar, eu sei como a tua vida é intensa e ocupada. Palavra aberta. Infelizmente,